Olá, alunos, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é tentar entender como se dá a passagem da mitologia para o conhecimento filosófico. Nós sabemos, como no último vídeo que nós iniciamos a nossa conversa, nós sabemos que a filosofia ela tem a sua origem lá na Grécia, no século VI a.C., e agora nós precisamos entender uma coisa, né? Antes da filosofia existir, como que se explicava a realidade? Então, a função do mito nesse primeiro momento, nessas sociedades primitivas, né, o mito tinha uma grande importância, que era exatamente explicar a realidade. Embora hoje nós não utilizemos essa visão mitológica, esse conhecimento mitológico, e muitas das vezes nós vemos a mitologia como um pensamento ilógico, como um pensamento irracional, mas para aquelas sociedades primitivas, o mito representava exatamente uma forma de se explicar a realidade. Não só a realidade, mas como todos os fenômenos da natureza. Tá? E aí a mitologia, de certa forma, então, a mitologia ela foi fundamental para o início da filosofia. Lembrando bem que hoje nós conseguimos entender que o mito ele é esse conhecimento alegórico que se utiliza da fantasia, ao contrário da filosofia que se utiliza de um argumento racional, porque ela é um conjunto, né, de conhecimentos baseados exatamente nesse argumento racional. O primeiro filósofo, de fato, a romper essa barreira entre mito e filosofia, ou a se distanciar do mito, foi um filósofo chamado Tales de Mileto, que é também considerado o primeiro filósofo. Esse Tales de Mileto, esse filósofo pré-socrático, né, ele buscava exatamente tentar entender o princípio universal, ou seja, ele tentava entender a origem, né, das coisas. A origem, onde que está o princípio universal de todas as coisas. Que mais para frente esse é um filósofo que nós trataremos mais tarde. O importante neste momento é termos essa noção. O conhecimento mitológico ele é importante, ele foi importante, mas quando a filosofia chega, a filosofia substitui esse conhecimento mitológico por uma leitura racional do mundo, por um argumento lógico, por um argumento contextualizado em busca de uma realidade. Tá? Para esse início da nossa conversa, existem três palavras gregas que são fundamentais para entendermos toda essa realidade que nos cerca, que é o logos, a physis e a arché. Tá? O logos é uma das palavras mais importantes dentro da filosofia. Logos nos lembra lógica, nos lembra discurso racional. E é exatamente isso que a palavra significa. Logos significa razão, ideia racional, argumento racional. E essa palavra é tão importante para a filosofia que nós podemos afirmar que o logos, ou seja, a razão, ela é a base da filosofia, ela é a raiz da filosofia. Toda a filosofia, todo esse complexo de conhecimento, todo esse conjunto de conhecimento, ele tem uma base. E essa base nós chamamos exatamente de logos, nós chamamos de razão. É uma palavra extremamente importante que neste momento vocês precisam ter em mente. Logos, discurso racional, a base da filosofia. A segunda palavra fundamental da filosofia, para esse início de processo de passagem de mitologia para a filosofia, é exatamente a palavra physis. Também a palavra physis nos lembra física, né? Que estuda ali os fenômenos da natureza, assim como
A Physis, na filosofia, vai estudar também a natureza dos seres, onde encontrar a essência, como surgem, como se transformam as coisas. Então é uma outra palavra de suma importância para entendermos esse processo que se dá dentro da filosofia. E por último, não menos importante, nós temos a palavrinha arché, né? Uma palavrinha grega que nos remete, que nos lembra exatamente a arqueologia, né? Ou seja, esse arché na filosofia é exatamente a busca pelo começo, a busca por esse princípio universal, por esse princípio gerador de todas as coisas. E Tales de Mileto fez exatamente isso daí. Ele se fundamenta nessas três palavras, logos, physis e arché, e tenta, por meio dessas três palavras, explicar a realidade de uma forma racional. Ou seja, usa-se a lógica, ou seja, esse conhecimento racional, para se entender a natureza dos seres e para se chegar a um princípio universal, a um princípio do universo. Então, percebam que todo esse cadeamento de discurso racional vai fazendo com que cada vez mais as pessoas abandonem essa visão mitológica e se aproximem cada vez mais dessa visão racional iniciada por Tales de Mileto. A filosofia também ela possui algumas características que são fundantes, que são fundamentais para o nosso processo inicial. Enquanto característica, enquanto primeira característica, que assim podemos dizer, a filosofia ela tem como característica o argumento racional. Quando nós falamos em argumento racional, nós estamos querendo dizer que a partir dessa leitura racional que agora se faz do mundo, os seres humanos começam a exigir provas, justificações cada vez mais elaboradas do ponto de vista racional. Se abandona a temática da mitologia, se abandona a temática da fantasia, e agora os seres humanos eles querem uma explicação racional, porque eles estão diante dessa racionalidade, né? E por meio do argumento racional, por meio da racionalidade, a filosofia consegue fazer inúmeras perguntas. A filosofia, por meio desse argumento racional, a filosofia pergunta o que é a realidade, o que é a vida. Ou seja, a filosofia ela indaga qual é a realidade e qual é a significação de algo. Por meio desse argumento racional também, a filosofia ela pergunta como é tal realidade, como tal estrutura se constitui uma realidade. Percebam que são perguntas totalmente profundas e que nos levam exatamente a pensar de uma forma um pouco mais complexa, um pouco mais rigorosa. E nesse campo, a filosofia ainda ela quer nos indagar por que é. Ou seja, questionar o porquê que algo existe. Então, o que é uma realidade, como essa realidade se apresenta, por que o mal existe, por que a vida, por que eu existo. Então, percebam que são perguntas que nos leva exatamente a uma reflexão cada vez mais profunda. A segunda característica da filosofia, nós podemos dizer que ela tem como característica ser crítica. Não existe uma filosofia que não seja crítica, porque o papel fundante da filosofia é exatamente questionar, questionar
preconceitos existentes, tantos prejuízos existentes que nós temos na sociedade. E aí cabe um ponto importante, de extrema importância para nós. Esse papel crítico da filosofia, ele faz com que a todo momento o conhecimento seja atualizado. Atualizado de que forma? Eu posso buscar um problema lá na filosofia antiga, mas a partir do momento que eu me ponho a pensar sobre esse problema, aqui, agora, na minha realidade de 2021, eu tenho que dar respostas para o meu tempo. Ou seja, o conhecimento se atualizando a todo momento que eu faço uma pergunta. Mesmo que seja uma pergunta lá remota de tempos passados, mas que exige uma resposta contemporânea. Tá? E a terceira característica da filosofia que vamos ver hoje é exatamente a filosofia tem esse saber sintético. A filosofia ela é sintética, né? Ou seja, é uma visão que abarca o mundo. Se nós pararmos um pouquinho, nós vamos perceber que as ciências em geral, qualquer ciência, ela tem um objeto específico de estudo. Então, ela se limita àquele objeto e a partir daquele objeto ela vai estudando. Na filosofia nós não temos um objeto específico. Por isso que nós falamos de uma forma um pouco mais poética, que a filosofia é essa visão que abarca o mundo. Porque a filosofia, ela quer buscar conclusões gerais. Ela não se limita a um objeto, mas ela consegue se debruçar em todos os objetos e assim servir de base para toda e qualquer ciência. Tranquilo até aqui? Vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos hoje, na nossa conversa de hoje, para já finalizarmos a nossa aulinha de hoje. Então, hoje a gente viu como se dá a passagem da mitologia para a filosofia, né? Por meio de questionamentos racionais com Tales de Mileto. Vimos também quais são as 3 palavras gregas fundamentais para a filosofia que estabelece esse conjunto de argumentos racionais, que são essas 3 palavrinhas, o logos, a physis e o arché, que vai explicar toda a realidade de uma forma racional. E por fim, vimos as características da filosofia, as possíveis perguntas existenciais que a filosofia ela pode fazer. Tá certo? Termino por aqui. Um grande abraço e até a próxima.